No alto de um morro em Niterói, em agosto de 1966, dois corpos foram encontrados lado a lado. Estavam deitados vestindo capas impermeáveis e com estranhas máscaras de chumbo cobrindo o rosto. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca de violência. Apenas silêncio, mistério e perguntas que jamais tiveram resposta. Esse é o enigma da máscara de chumbo, um dos maiores mistérios criminais da história do Brasil. Imagine o Brasil da década de 1960. O país vivia tempos de incerteza política, com a ditadura militar se consolidando. O homem ainda não havia pisado na Lua, mas a corrida espacial já encantava o mundo. O medo da Guerra Fria e da radiação nuclear estava em todos os jornais. Foi nesse contexto que, no dia 20 de agosto de 1966, um jovem que buscava pipas no Morro do Vintém, em Niterói, encontrou algo incomum. Ao se aproximar de uma clareira, percebeu dois homens deitados na grama. Aproximou-se com curiosidade e percebeu que eles não se moviam. Eram cadáveres, e não cadáveres comuns. Usavam máscaras de chumbo sobre os olhos, como se fossem óculos estranhos, e roupas que lembravam trajes de proteção contra a radiação. O garoto correu assustado para avisar as autoridades. Mal sabia ele que havia acabado de abrir um dos casos policiais mais misteriosos e debatidos do Brasil. Quando a polícia chegou, encontrou a cena intacta. Os dois homens estavam deitados, lado a lado, em posição tranquila, sem sinais de luta ou resistência. Vestiam ternos limpos, capas de chuva, e ao lado deles havia um bloquinho de anotações. Não havia arma, não havia comida. Apenas uma garrafa vazia de água e duas toalhas molhadas. As máscaras chamaram a atenção imediatamente. Eram feitas de chumbo grosso, cobrindo apenas os olhos, como se fossem óculos de proteção improvisados. Para que serviriam? A polícia logo identificou os corpos. Eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos eletrônicos da cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Homens trabalhadores, conhecidos como responsáveis, sem histórico de crimes. Tinham saído de casa dizendo que iriam ao Rio comprar material eletrônico para o trabalho. E então, como terminaram mortos em um morro, usando máscaras de chumbo? Ao lado dos corpos, a polícia encontrou o tal bloco de anotações, e nele uma frase que se tornaria lendária. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, esperar sinal, máscara. Um enigma dentro do enigma. Que cápsulas eram essas? Qual seria o sinal esperado? E por que as máscaras? O bilhete parecia um roteiro de instruções para algum tipo de ritual ou experimento. Mas não havia cápsulas na cena. Não havia restos de comprimidos nem frascos. Apenas a anotação. A polícia iniciou as investigações, mas logo esbarrou em dificuldades. O local era de difícil acesso e demorou dias para que os corpos fossem removidos. Quando a necropsia foi feita, o estado de decomposição já era avançado. Isso impossibilitou uma análise detalhada sobre envenenamento. Mesmo assim, a hipótese inicial era de que os dois haviam ingerido substâncias tóxicas, possivelmente alucinógenas. A anotação sobre cápsulas reforçava essa teoria. Mas por quê? Logo surgiram versões de que os homens faziam parte de um grupo de técnicos interessados em espiritualismo, experimentos paranormais e contatos extraterrestres. Vizinhos relataram que eles se reuniam para tentar captar sinais de vida além da Terra com equipamentos de rádio. Alguns colegas confirmaram. Manuel e Miguel acreditavam que poderiam entrar em contato com entidades superiores, talvez até alienígenas, usando ondas eletromagnéticas. As máscaras de chumbo talvez tenham sido feitas para proteger os olhos de algum tipo de radiação ou clarão. Isso parecia plausível. Eles poderiam ter acreditado que veriam um fenômeno luminoso que exigiria proteção.
mas nenhum vestígio de radiação foi encontrado no local. E os corpos não apresentavam queimaduras nem marcas de exposição radioativa. Então, por que o chumbo? Era como se os dois tivessem preparado cuidadosamente uma experiência, mas que não deixou resultado algum, apenas a morte. Ao longo dos anos, muitas hipóteses surgiram para explicar o caso. Vamos passar por algumas das mais conhecidas. Talvez eles tenham ingerido cápsulas, esperando ter uma experiência mística ou científica, mas acabaram intoxicados. Como a necropsia foi inconclusiva, nunca saberemos ao certo. Alguns investigadores cogitaram que eles poderiam ter sido enganados e envenenados por terceiros, mas não havia sinais de luta, nem violência. A hipótese favorita dos curiosos, que os dois estavam testando algum tipo de invenção própria relacionada à energia, radiação ou contato com extraterrestres. Relatos de conhecidos apontam que eles participavam de círculos espiritualistas. O bilhete poderia ser um roteiro de um ritual, em que máscaras e cápsulas tinham papel simbólico. E claro, não faltaram especulações de que eles aguardavam contato com seres de outro planeta. O sinal citado no bilhete seria uma manifestação extraterrestre. O caso estourou nos jornais. Manchetes falavam em mistério policial sem solução, ritual ufológico e a maldição das máscaras de chumbo. A falta de respostas alimentava o imaginário popular. Quanto mais o tempo passava, mais a história ganhava camadas de lenda. Até hoje, em sites e fóruns de mistério, o caso da máscara de chumbo é citado ao lado de enigmas como o Homem de Somerton, na Austrália, ou o Dyatlov Pass, na Rússia. O que torna esse caso tão perturbador é o número de lacunas. O bilhete não explica claramente o objetivo. As cápsulas nunca foram encontradas. As máscaras não parecem ter função prática comprovada. A necropsia não trouxe respostas. Não havia testemunhas no local. Tudo o que resta são indícios e especulações. Com o tempo, a história foi incorporada pela cultura popular. Escritores, documentaristas e ufólogos a revisitaram. O Morro do Vintém virou ponto de curiosidade para exploradores urbanos. A imagem das máscaras de chumbo, pesadas, inúteis, cobrindo olhos mortos, tornou-se símbolo do desconhecido. E esse simbolismo talvez seja a verdadeira força do caso. A ideia de que existem segredos escondidos entre a ciência e o sobrenatural, entre a fé e a razão, entre o humano e o extraterrestre. Hoje, mais de meio século depois, o caso continua sem solução definitiva. Talvez Manuel e Miguel tenham sido apenas dois homens que acreditaram demais em uma experiência arriscada. Talvez tenham sido vítimas de algo maior, que nunca compreenderemos. O fato é que suas mortes permaneceram envoltas em mistério, porque tudo o que temos são fragmentos, roupas, anotações, máscaras. E assim, a cada vez que revisitamos essa história, voltamos à mesma clareira no Morro do Vintém. Dois corpos lado a lado, olhos cobertos por chumbo, olhando para um sinal que nunca veio. E você? O que acha que realmente aconteceu naquele morro em Niterói, em 1966? Foi um acidente científico? Um ritual espiritualista que deu errado? Um contato com algo que ainda não entendemos? Ou apenas mais uma tragédia que a falta de respostas transformou em lenda? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem gosta de mistérios e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos enigmáticos. O caso da máscara de chumbo continua ecoando como um dos maiores mistérios brasileiros. Uma história que mistura ciência, fé, medo e fascínio.
Uma história que talvez nunca tenha solução, porque no fim, alguns segredos não se revelam, apenas permanecem.